Tá começando a mexer agora no Excel e tá meio perdido, não sabendo muito bem por onde começar? Então fica aqui que hoje eu vou te ensinar 5 funções básicas do Excel que você tem a obrigação de saber. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Henrique, eu sou professor de Excel e Power BI aqui da Ação Treinamentos e hoje, atendendo pedidos de vários alunos que estão começando nessa ferramenta, eu vou te ensinar 5 principais funções básicas do Excel, mas que se por acaso você não sabe, vai te economizar um tempão e vai te ajudar em muito a automatizar cada vez mais seus relatórios, ok? Eu vi já em algumas empresas que a gente deu consultoria e até outros alunos que chegam para a gente aqui, na ação, começaram a fazer cálculos dentro do Excel utilizando a calculadora. Então ele tem a planilha aqui do lado, mas mesmo assim ele tem uma calculadora do lado da sua mesa que ele acaba utilizando para fazer uma continha ou outra ali, mesmo sem saber que o Excel é uma grande calculadora e, na minha opinião, a maior e melhor calculadora que existe, ok? As 5 funções são muito simples e são elas: a função soma, média, máximo, mínimo e subtotal, ok? Existem, logicamente, se eu não me engano, mais de 479 funções dentro do Excel. Então tem outras que podem até, inclusive, ser mais básicas que essa. Mas na sua vida cotidiana, baseado na minha experiência, em todos esses anos ensinando Excel, essas são as funções que podem mais te ajudar. Vamos lá, vamos começar a entender uma por uma então, vamos começar pela função soma. A função soma é a função que seu próprio nome já diz o que ela faz. É uma função que cria somas. Ela soma 1, 2, 3... quantos argumentos a gente quiser, quantos números a gente quiser. E tem várias formas de eu fazer isso. Eu posso somar dentro do Excel utilizando referências absolutas e relativas também. Como que é isso? Bom, vou colocar uma célula qualquer aqui e vou fazer uma conta básica. Se eu quiser somar somente esses dois primeiros números aqui de cima, da linha 2 e da linha 3, como que eu posso fazer isso? Eu começo sempre com o sinal de igual, lembrando que toda operação matemática ou toda função, né? Na verdade as duas, toda operação matemática e toda função no Excel, eu sempre começo com o sinal de igual, tudo bem? Então tudo que eu colocar na frente do sinal de igual, o Excel vai estar entendendo que eu estou escrevendo uma operação matemática ou então uma função, beleza? Sabendo disso, o que a gente vai fazer então? Basta eu clicar nessa primeira linha, nessa primeira célula, na verdade, que é a célula E2, e colocar o operador matemático mais, e clicar na segunda célula. Ok? E pressiono o Enter para ele entrar na minha fórmula. Eu já vi algumas pessoas, inclusive, digitando sim o sinal de igual, entretanto, digitando número a número. Então, por exemplo, o primeiro número lá é 19.962, mais o segundo número aqui é 31.212. Quando eu der um Enter, o resultado vai ser igualzinho de cima. Vou só formatar para real. Como que eu formato para real? Vou lá na minha página inicial, clico aqui nessa moedinha que está aqui dentro. E ele formata para mim da mesma forma. Então, qual que é a diferença de eu fazer daquela primeira forma, clicando dentro das células, ou então fazer da segunda forma, colocando um a um? A diferença, né, são nos seus próprios nomes. Na primeira vez, da primeira forma que eu fiz, significa que a gente fez operações utilizando referências relativas. E por que relativas, Henrique? Olha só, eu vou trocar esse 19.000 aqui, vou arredondar ele para 20.000. E presta atenção aqui nessas duas fórmulas que eu deixei. Vou colocar aqui o 20, 1, 2, 3, dou um Enter e olha só, a minha fórmula de cima foi alterada, foi atualizada, mas a de baixo não foi. E por que que isso acontece? Quando a gente faz operações utilizando referências relativas, significa que o valor daquela célula em específica que eu coloquei na minha operação matemática é um valor relativo. Ele é relativo ao que eu digitar dentro daquela célula. Então, por exemplo, se eu der 2 cliques aqui, ele mostra para mim o conteúdo daquela fórmula. Então, eu estou somando a célula E2 mais a célula E3. Qual que é o valor da célula E2? Agora é 20.000. Qual que é o valor da célula E3? 31.212. Então, se eu continuar alterando os valores que estão dentro dessas células, essa fórmula vai ser sempre alterada. Então, é uma maneira de automatizar também o seu relatório. A maneira que a gente fez abaixo foi através de referências absolutas. O que é uma referência absoluta? Significa que eu coloquei no braço ali, né, na unha, todos os números que fazem parte daquela equação, que fazem parte daquela soma, ok? Então, a menos que eu abra a fórmula da maneira que eu fiz agora e altere manualmente os valores que estão lá dentro, nada será alterado naquela fórmula, tudo bem? Então, qual que é a melhor, qual que é a pior? Não existe. Depende muito do projeto que você está executando. Entretanto, eu prefiro trabalhar sempre que possível com referências relativas, porque isso me dá mais liberdade para alterar valores dentro daquele relatório. Tudo bem? Bom, mas isso ainda não é uma função soma, é uma forma da gente fazer
alguns cálculos, né, executar algumas equações dentro do Excel. Agora imagine se a gente tivesse que somar todos esses valores, né, da linha 2 até a linha 20, dessa forma que a gente fez. Pior seria através da referência absoluta, que eu teria que digitar 1 a 1. E menos pior, digamos assim, seria através de referências relativas, clicando um por um. Então, igual a 2, mais 3, mais 4, mais 5, entretanto, também levaria muito tempo. Então, tem uma forma da gente fazer isso, que é através da função soma. Eu vou usar essa célula aqui na frente da função soma para a gente colocar o resultado, e a forma que eu vou fazer isso é da seguinte forma, lembrando sempre que começa com o sinal de igual, toda vez que eu coloco o sinal de igual, o Excel entende que o que for na frente dele ou é uma operação matemática ou uma função. E agora a gente vai começar então com uma função. E para eu buscar no banco de funções do Excel, basta eu começar a digitar o nome daquela função. No caso, quando eu digito S, ele aparece para mim todas as funções que começam com S. E eu vou concluindo a minha escrita, né? Termino de escrever soma. E agora eu tenho que abrir parênteses. Eu posso abrir os parênteses manualmente apertando Shift 9 para abrir os parênteses, ou então eu posso simplesmente apertar a tecla Tab. Perceba que aqui, ó, quando eu tenho as minhas funções e uma delas está em azul, significa que ela está pré-selecionada. Então, eu posso dar um Tab e o Excel já abre a função para mim, mostrando os argumentos da função soma, que são os argumentos número 1, número 2, número 3 e infinitamente quantos eu colocar aqui dentro, beleza? Então, como que a gente faz para somar agora todos os valores que estão ali dentro? Basta que eu clique no primeiro aqui em cima, segure e arraste até o final. Quando eu fizer isso, fechar meus parênteses e der um Enter, ele retorna o montante, né? Ele retorna para mim todos os valores que estão ali dentro. Tem uma forma mais rápida da gente fazer isso. Como que é? Basta eu colocar o meu sinal de igual, soma, abrindo minha função novamente, e começar a trabalhar com alguns atalhos de teclado. Como que a gente pode fazer isso? Vou simplesmente selecionar o 20.000, somente ele, e agora eu vou apertar 3 teclas junto no teclado, consecutivamente. Ctrl, Shift e a setinha para baixo. Quando eu aperto Ctrl, Shift, setinha para baixo, ele já seleciona tudo para mim. Aqui a gente tem algumas dezenas de linhas, acho que não dá nem 2 dezenas de linhas que a gente tem aqui. Agora pensa você tendo que somar um planilha com mais de 100.000 linhas. Clicar, segurar e arrastar até lá embaixo demoraria um bocado, não é? Então o Ctrl Shift para baixo automatiza isso pra gente, vai direto ao ponto, beleza? Fecho meus parênteses, dou um Enter então e ele retorna para mim o 554.443. Tudo bem? Então essa é a primeira função soma básica, mas se por acaso você ainda somava na calculadora, ou daquelas duas formas que eu coloquei ali, já vão ajudar bastante, não é? Agora a gente vai começar a trabalhar com a segunda função, que é a função média. Como seu próprio nome já diz, ela retorna para a gente a média. Mas qual média? Existem várias médias, né? Média ponderada, média aritmética. Essa função média, ela retorna para a gente a média aritmética. Olha só, quando a gente começa a escrever a função, o Excel retorna para a gente aqui uma dica do que aquela função faz. E ele fala para a gente, ó, retorna a média aritmética dos argumentos que podem ser recebidos ou nomes e assim sucessivamente. Então, a gente vai abrir a função média, não esquecer sempre desse acento agudo na função média, ok? Muita gente pergunta, né, Henrique, a função med, por exemplo, né, se confunde muito. Qual que é a diferença da função média para a função med? Aqui, ó, ele fala pra gente, a função média retorna a mediana, tudo bem? A menos que você queira usar a função med para trazer a mediana, você pode utilizá-la. Caso contrário, nesse caso em específico, a gente quer a função média. Então, vou utilizar aqui minha função média, abro ela e ela tem exatamente os mesmos argumentos da função soma. Número 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Tudo bem? Nesse caso, ela, na verdade, ela tem os mesmos argumentos, entretanto, ela dá um retorno diferente para a gente. A função soma vai somar os argumentos que estão ali dentro. E a função média vai fazer a média aritmética daqueles argumentos. E ela funciona da mesma maneira. Basta eu clicar nesse primeiro argumento e utilizar o Ctrl Shift para baixo que a gente já aprendeu. Então, Ctrl Shift para baixo, fecho meus parênteses e dou um Enter. E assim a gente acha a nossa média de R$ 29.181,21. Eu quero voltar um pouquinho lá na função soma, porque eu acabei de lembrar de uma coisa muito legal. Como eu tenho aqui esses números organizados numa mesma coluna, né, o valor das indenizações, eu posso fazer a função soma de uma outra forma, através de um atalho de teclado. Basta que eu clique aqui na última linha em branco, após o meu intervalo de valores, e vou apertar agora duas teclas, Alt mais igual. Quando eu aperto Alt mais igual, ele soma automaticamente tudo que está acima para mim. Então, quando eu dou Enter, ele retorna para mim o mesmo
valor. Lembrando que esse atalho de teclado só funciona para quando você o insere abaixo dos valores. Por exemplo, eu vou inserir aqui o meu Alt igual nessa célula bem específica aqui, ó. Vou colocar ela aqui. Quando eu coloco Alt igual, olha só, ele vai pegar o valor que está mais próximo dele, ok? Então dê preferência para sempre utilizar esse Alt igual quando tem valores acima. Beleza? Então, continuando, nossa terceira função é a função máximo, ok? O que a função máximo faz? A função máximo retorna para a gente o maior valor de um intervalo selecionado. Então, se a gente quiser saber qual foi o maior valor de indenização pago, basta utilizar a minha função máximo. Vou apagar esse total que eu coloquei aqui embaixo para não atrapalhar nossas contas. Vou inserir a minha função máximo, lembrando sempre que eu começo com o sinal de igual, máximo. E agora ele também tem os mesmos argumentos da função soma e da função média. Vou selecionar aqui o meu 20.000, que é o meu primeiro valor, vou dar um Ctrl Shift para baixo e vou dar um Enter para retornar para mim que o maior valor desse intervalo selecionado foi o 48.489. Tá aqui, ó. Se a gente olhar rapidamente, só passando o olho por cima, a gente consegue ver que está certo. O Excel acertou, como sempre, né? Ele trouxe para a gente aí o maior valor. E agora, se eu quiser saber o mínimo, o contrário, basta eu utilizar a minha função mínimo, obviamente, igual mínimo. Não esquecer desses acentos, tá, pessoal? Porque senão realmente vai dar errado. Como a gente está utilizando o Excel em português aqui, a gente tem que seguir as mesmas regras da gramática portuguesa, tudo bem? Então, basta agora, assim como as funções acima, a função mínimo também tem os mesmos argumentos, número 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Então, basta eu clicar aqui no primeiro argumento, dar um Ctrl Shift para baixo, e dou um Enter, ele retorna para mim o menor valor, que é 8.764. Olhando rapidamente, realmente, esse é o menor número desse intervalo selecionado, ok? Então, em que situações você pode utilizar essas funções na sua vida? Bom, levando agora para a de vendas, que é o mais comum no nosso ambiente corporativo, você pode somar o total de vendas daquele mês, você pode achar a média de vendas daquele mês, a média de vendas daquele vendedor em específico, né, caso você tenha somente o banco de dados dele. Você pode achar a venda mais alta utilizando a função máximo e assim, obviamente, a venda mais baixa utilizando a função mínimo, ok? Você pode achar a maior pessoa, a menor pessoa, o estado mais populoso, o estado menos populoso, enfim, algumas análises, caso você ainda não saiba fazer, já pode te colocando num caminho bem próspero utilizando o Excel, beleza? E por fim, para a gente ir para a nossa função subtotal, o que é a função subtotal? Vamos ler, ó, o que a Microsoft fala para a gente. Subtotal retorna um subtotal em uma lista ou um banco de dados. E como assim? Vamos abrir aqui a subtotal? Olha só, dentro da subtotal existem várias funções ali dentro, inclusive as funções que a gente acabou de utilizar. Por exemplo, eu tenho aqui a média, a continuum, né, que ela conta os números, conta os valores, máximo, mínimo e várias outras funções. Olha só, vamos utilizar a função média? Vamos utilizar a função média para dar o mesmo retorno? Vou colocar aqui a minha função média, ponto e vírgula, e ele pergunta as referências, que nada mais é que selecionar aqueles valores que eu utilizei anteriormente também, ok? Fecho meus parênteses, dou um Enter, vou formatar isso aqui para real. Quando eu formato isso aqui para real, a gente vê que a média com o subtotal e a média, utilizando a função média, também deu o mesmo valor. Então, são funções que facilitam a sua vida. Eu, particularmente, uso muito pouco a subtotal, uso mais as outras funções que já vai direto ao ponto, mas fica aí para você utilizar também, ok? Lembrando que são apenas algumas funções, existem várias outras, assim como a gente já ensinou muitas aqui no canal, a gente vai ensinar muitas outras ainda, mas se você está começando no Excel, o que eu te dou de dica, de indicação existe sim fluência no Excel, ok? Como que a gente consegue fluência no inglês, por exemplo? É conhecendo o maior número de palavras possível e depois aprendendo como que a gente encaixa essas palavras em frases para depois conversar. No Excel não é diferente. Se você quer se tornar um planilheiro cada vez melhor, comece a estudar várias funções, entender várias funções, porque às vezes está passando por um problema muito difícil que você tem que utilizar 2, 3 funções para chegar no resultado em que somente uma função conseguiria isso para você. Então, pesquise, olhe o documento da Microsoft, vou deixar inclusive aqui nos comentários para você ver todas as funções que existem no Excel lá dentro. E lembrando sempre que se por acaso ainda surgir alguma dúvida, você pode vir no canal da Ação Treinamentos que a gente vai estar aqui para te ajudar. Gostaria de te pedir um like nesse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal porque isso ajuda muito, nos ajuda a entregar esse conteúdo para outras pessoas que estão com o mesmo problema como você. E muito obrigado e até o próximo vídeo.